Nessa aula, nós vamos desenvolver uma das massas mais emblemáticas da confeitaria. A massa folhada, ela é fundamental para um bom confeiteiro e base para muitos doces e salgados e também utilizado na gastronomia. A partir desse momento, vamos utilizar aqui a farinha de trigo. É uma massa super tranquila de ser feito, porém, quando você começa a dar as dobras, é que você entende a complexidade dessa massa. Aqui já temos a nossa farinha, temos o açúcar e adicionamos a margarina ou a manteiga. Essa margarina ou a manteiga não é aquela que vai ser utilizada para fazer as nossas dobras. Ela é unicamente a margarina comum ou a manteiga comum, daquela que você usa realmente para todas as preparações convencionais. Vamos mexendo bem e o fato de trabalhar com essa massa é muito bacana, porque ela é uma massa que não leva fermento, que não leva açúcar, que não leva ovos. Caso você queira, pode colocar na questão dos ovos. É possível ser utilizado também, mas não se faz necessário. Vai mexendo até o ponto em que ela comece a ficar uma massa homogênea. Porém, é interessante sempre saber que essa massa não pode ficar muito firme, muito dura. Se você tiver uma massa muito dura, vai ser ruim para você trabalhar com ela. Lembre-se de que você vai precisar dar algumas dobras para que ela chegue às camadas que realmente são conhecidas da massa folhada. Então, nós chamamos de 5 dobras de 3. Tem pessoas que trabalham com 7 dobras de 3. Isso pode variar muito de profissional para profissional. Massa quase chegando no ponto, agora vamos levar para a bancada. Na bancada, nós vamos sim chegar no ponto de véu. A pergunta que não quer calar: é possível ser feito na batedeira? Sim, é possível ser feito na batedeira. Todavia, entretanto, se você tiver uma batedeira que seja um pouco mais potente, lembre-se de que essa é uma massa pesada. Aqui está sendo utilizado 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 30 gramas de margarina comum e aproximadamente 290 ml de água. Olha como já vai chegando no ponto de véu, ponto desejado. E esse é o movimento, da direita para a esquerda, rasgue a sua massa, chama ela na frente e traz ela de volta. Evite colocar excesso de farinha pode ser um problema, porque vai deixar a sua massa mais rígida e ela mais rígida vai interferir sim na hora de fazer a dobragem. Massa quase pronta. Vamos deixá-la descansar aproximadamente por uns 10 minutos. Esse tempo é extremamente necessário para que você dê uma relaxada nesse glúten e que fique mais fácil para trabalhar. Então, vou tampar. Pode inclusive deixá-la na geladeira, vai facilitar o seu processo. No meu caso, o ar-condicionado está funcionando muito bem. Deixamos ali na bancada. Agora vamos utilizar a margarina para folhados. Existem duas formas de você trabalhar com a margarina para folhado. Agora, independente, é importante que ela esteja em temperatura ambiente, ponto de pomada, como se diz. Então, nós podemos utilizar o método francês e o método alemão. O método alemão é quando você faz
toda ela junta. Você coloca a margarina folhada com os demais ingredientes, faz uma única massa e aí você vai dando as dobras. E o método francês, que é o mais convencional, que é o que nós estamos utilizando, é quando primeiro você faz uma massa e depois você vai dando as dobras. Posso te falar que esse é o método mais preferido da maioria dos profissionais em todo o mundo. Vamos abri-la no saquinho e ela precisa ficar mais ou menos um retângulo. Por isso a questão da temperatura ambiente. Se a margarina estiver muito dura, ela acaba estourando a sua massa. Abrindo então o retângulo. Uma curiosidade é que atualmente nós não utilizamos aquele rolinho de madeira que talvez você tenha em casa. Aquele rolinho não pode mais ser utilizado se você tiver um comércio por conta dos poros da madeira, de micro-organismos que são armazenados, depositados nesses poros. Então acaba se fazendo ali uma contaminação. O retângulo não precisa ser bem certinho, mas ele precisa ser menor do que a sua massa quando você for abrir. Ok? Aqui já está da forma que eu preciso. É importante, gente, seguir o passo a passo, porque, como eu disse no início, é uma massa um pouco emblemática para quem faz a primeira vez. Eu mesmo, eu tentei essa massa por 6 meses quando iniciei, alguns anos atrás. Então foram 6 meses de tentativas para chegar num bom resultado, dada a complexidade dessa massa. Porém, depois que você aprende, você vai ver que não tem bicho de 7 cabeças. É muito fácil depois que se tem o domínio da técnica. Vou pegar agora a minha massa, vou pegar agora a margarina, vou centralizar como se dividisse a minha massa em 3 partes, fecho as pontas com muito cuidado para não estourar a nossa massa. E eu vou fazer como se fosse ali uma fraldinha. Essa margarina, ela não pode escapar em hipótese nenhuma. Por isso, certifique-se de que foi bem vedado. O auxílio da farinha é indispensável. Não pode mesmo esquecer de colocar farinha. Para abrir com o rolo, é importante que você não force na hora que você for abrir. Vai abrindo por igual, fazendo sempre um retângulo. Então, vem por cima mesmo e vai abrindo de forma que seja bem uniforme. E não precisa também ficar extra fina, tá bom, gente? Se você tiver dificuldade na questão da espessura, pode colocar um palitinho de churrasco deitado na lateral da sua massa. Aí você vai ter uma ideia de espessura para trabalhar com esse produto. Agora, novamente dividindo como se fosse em 3. Da esquerda vem para o meio, e aí eu já faço a minha marcação para mostrar e não esquecer que foi a primeira dobra.
Nós vamos repetir esse processo por pelo menos 5 vezes. E aí nós temos uma outra questão, né? Uma situação bem interessante. Quando chega na terceira dobra, normalmente essa massa fica um pouco mais difícil de você abrir. Então, você pode descansá-la por um tempo, uns 15 minutinhos na geladeira, e aí depois você pode novamente voltar a abrir. E vamos repetir esse processo por 5 vezes. Depois de pronta, essa massa pode ser armazenada no congelador por aproximadamente 90 dias, desde que esteja bem congelada e armazenada. E de outra forma, caso você queira já modelar os seus produtos salgados, aí vai depender muito do recheio que vai ser utilizado. Mas a validade também costuma ser 90 dias, voltando a dizer, dependendo do recheio que vai ser utilizado. Aqui eu dei uma última dobra, uma dobra composta, e vamos porcionar e usar de acordo com a necessidade. No próximo bloco, você aprenderá como fazer modelos de salgados com a massa folhada. Salgados, doce, enfim. A sua criatividade é que vai definir o limite da sua criação. Nos encontramos então no próximo bloco.